Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e hoje é dia de falar a vocês quais foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Primeiro eu preciso já falar que não foram muitas leituras, tá? Eu tive uma pausa bem grande no mês do meu fevereiro. Eu fiquei um pouco mais, eu acho, de 10 dias sem fazer leitura nenhuma, sem pegar em livro, porque simplesmente eu entrei em ressaca, eu acho. Tive meu momento de precisar descansar um pouco, tá? Por conta mesmo de ansiedade, dessas coisas e alguns problemas pessoais. E por conta disso, eu acabei baixando muito o meu ritmo de leitura. Porém, foi o mês que eu comecei a fazer live de Twitch de foco e sprint de leitura. Então acabou que esses momentos de live me ajudaram muito a, de qualquer forma, manter, vamos dizer assim, uma quantidade de livros, de leituras, de páginas, que ficou até legal, tá? No final de tudo. Porque como naquele momento da live eu tô totalmente focada na leitura e eu passo ali, né, algumas horas, faço alguns sprints com vocês, isso me ajudou bastante também a manter ali uma média de quase 100 páginas nos dias de live. Então, dito isso, vamos lá começar. O meu primeiro livro que foi lido, né, no mês de fevereiro foi o segundo volume da trilogia da Xena Gênesis e da Octavia Butler, que é o livro Ritos de Passagem. Eu não vou falar muito da sinopse desse livro, por ser volume 2 mesmo, tá? Pra poder não dar nenhum spoiler a vocês. Mas eu preciso falar que esse livro, pra mim, foi uma leitura que eu achei um pouco mais cansativa do que o primeiro volume, tá? E eu acabei gostando mais do primeiro volume mesmo em relação a esse segundo. Mas eu tô, assim, bem encantada pela trilogia, quero muito concluir essa leitura. Acredito que eu vou concluir só no mês de abril mesmo, essa trilogia. E, assim, eu super indico de qualquer forma, tá? A escrita da Octavia, ela é muito boa. Embora que esse livro daqui, principalmente esse segundo volume, eu achei ele um pouco mais viajado. Você tem que ter uma mente um pouco mais aberta mesmo, tá? Pra absorver todas as loucuras desse universo que a Octavia ela criou dentro dessa trilogia. Mas eu super indico, é um livro muito rápido. Eu fiz a leitura desse livro, eu acho que em 3 dias, foram 3 lives. E eu concluí, porque é um livro com uma leitura muito fluida, que você lendo ali em poucas horas, você acaba lendo muitas páginas, sabe? Então, pra quem não conhece ainda a escrita da Octavia, eu super indico, porém, eu ainda acho que Kindred é uma boa porta de entrada para a autora. No mês de fevereiro a gente teve também a maratona de carnaval, então o Ritos de Passagem ele fazia parte da maratona. E também eu fiz outras leituras que eram desafios para a maratona de carnaval. E eu consegui também concluir, eu acho que foram 4 desafios da maratona. E assim, eu achei que ficou super válido, até por conta dessa minha ressaca literária, né? Esses 10 dias que eu fiquei sem fazer leitura nenhuma. Eu também li no mês de fevereiro e esse foi completo em live, tá? Eu acho que foram 4 sprints, eu acabei o livro em 4 sprints, porque ele é muito gostoso, ele é muito fluido, ele é muito rápido de ler, sabe? Que foi A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu achei a adaptação do Tim Burton muito fiel ao livro, tá? Ele vai parecer muito mais com o filme do Tim Burton do que com o filme antigo, o clássico, né, o primeiro filme. E isso me ganhou muito, porque eu sou super fã do Tim Burton, tá? E então eu amo essa adaptação. Eu revejo muitas vezes essa adaptação. E foi muito legal, muito gostoso mesmo fazer essa leitura. Foi assim, no momento que eu tava precisando de uma leitura um pouco mais leve. Foi muito, muito, muito bom fazer essa leitura. E com certeza eu super indico, porque é um livro muito leve que, apesar dele ser um livro para criança, né, a princípio, ele tem tanta história, tem tanta coisa ali, sabe, acontecendo, que tem aquelas pequenas mensagens, né,
que, assim, deixa o coração bem quentinho e eu gostei muito de fazer essa leitura. Eu acho que quem gosta da adaptação, principalmente da de Tim Burton, vai amar esse livro, porque é muito parecido, tá? Tem pequenos detalhes mesmo de diferença. Praticamente o filme do Tim Burton ele só adiciona alguns detalhes, principalmente ao personagem do Wonka, e coisa que o livro não tem. Porém, eu achei tão bom quanto. Tem ilustrações no livro que também deixa a leitura muito gostosa, muito boa. E deixo aqui mais uma indicação. Eu já li Matilda no ano passado, agora li A Fantástica Fábrica de Chocolate e agora eu quero muito ler A Convenção das Bruxas, né? Que é o livro As Bruxas. E eu também amo a adaptação e com certeza eu quero fazer essa leitura. Também no mês de fevereiro eu fiz a leitura de A Vida e as Mortes de Severino Olho de Degê. Foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura que ela tem muitas referências ao Nordeste, porque nesse livro vamos ter uma space opera nordestina. Então imagina aí a mistura de Alto da Compadecida com Star Wars. Eu acho que é mais ou menos isso que você vai encontrar nesse livro, tá? É mais ou menos essa ideia, essa pegada. É como se o Nordeste, ele tivesse ganho uma guerra, né? E ele virasse o centro do universo, tá? E foi muito, muito bom ver toda essa referência. Tem referência a várias músicas, tem referência ao dialeto mesmo, né? A questão das gírias. E como boa nordestina que eu sou, eu me vi em muitas situações, eu me vi mesmo em várias falas, algumas falas que a gente mesmo reproduz aqui, tá? No dia a dia. E com certeza eu adorei. O final, ele deixa até um gancho para uma possível continuação. Então, quem sabe não vamos ter mais aventuras dessa equipe, desses amigos, que eu gostei muito de acompanhar. Esse livro daqui é uma leitura do clube do mês de março. Vamos ter um debate com o Ian Frazee, que é o autor, no dia 14 de março. Então eu tô bem ansiosa, tanto para debater com o clube no dia 13, quanto para debater com o autor no dia 14 e conversar com ele sobre essa história que me ganhou muito. No mês de fevereiro eu também fiz a leitura do livro O Coronel que Raptava Infâncias. Essa leitura foi com o clube da Patty. Esse livro, ele é um livro de true crime, mas ele tem uma pegada bem diferente. Ele tem uma narrativa bem esquisita, pra assim dizer o mínimo, porque ele vai ter mesmo essa questão de misturar falas como se fosse um romance com um monte de informações que fica, né, mais para o lado jornalístico, investigativo. E eu vou confessar que esse livro não rolou pra mim, tá? Eu ouvi ele no Audible. Eu tentava, assim, prestar um pouco mais de atenção, fiz essa leitura, né? Eu ouvi esse livro em momentos que eu tava fazendo um trabalho, assim, bem mais tranquilo, para poder entender todas as informações que ele tava trazendo, né, nesse livro. E não rolou pra mim, tá? Eu achei muito confuso, eu achei muito cansativo. Pra mim, assim, o livro ele melhora um pouco nas últimas páginas, porque a gente vê que tudo que o autor veio falando fez sentido, mas eu sentia que o tempo todo o autor ele mudava o tempo cronológico, mudava a narração do livro e eu ficava perdida mesmo. Eu acho que essa é a resposta. Acho que o autor ele acabou enrolando em alguns momentos. Tem muita política dentro desse livro, muita política, e algumas coisas eu acho um pouco até desnecessária, tá, pra história. E por conta disso, foi um livro que eu não curti tanto assim. Mas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não teve o debate, né, com o grupo da Patty. E eu tô super ansiosa, tá, porque, de qualquer forma, esse caso, ele é um caso muito horrendo. E aconteceu bem recentemente, né? Esse caso ele explodiu
no ano de 2016. Então eu acho que vai ser legal conversar com o pessoal sobre esse caso e principalmente com as pessoas que moram no próprio Rio de Janeiro, para poder a gente entender um pouco melhor o que o autor estava querendo passar, o que o autor estava falando nesse livro. A leitura exclusiva do Catarse nesse mês de fevereiro foi o livro Evidências de uma Traição. A gente fez a leitura inteira desse livro em sprint, foi muito bacana, muito legal. E a gente, assim, acabou esse livro muito rápido, foi em 2 sprints. E é uma leitura muito leve, é uma leitura muito rápida, porque ele todo é escrito em formato de cartas, tá? E ele é muito, assim, ele é muito interessante. A premissa desse livro é onde uma mulher, ela descobre a traição do marido por cartas, né? Ela acha cartas de uma mulher e ela acaba enviando uma carta ao marido dessa mulher, que é amante do marido dela, contando a traição. E envia essas cartas, né, que ela achou, uma cópia dessas cartas, para esse marido traído. E eles começam essa troca de cartas onde só eles vão entender a dor um do outro. E assim, você vai entrando na mente deles dois. É uma leitura que eu gostei bastante. É uma leitura que foi muito rápida, fluida. Foi, assim, muito legal. Eu sinto muito isso, esse clima de fofoca na escrita da Taylor. E eu senti isso novamente dentro desse livro. E eu gostei bastante, tá? É uma leitura simples, fácil. Tem um final bem surpreendente também. E foi uma leitura bem gostosinha para poder fazer. E foi bem legal também debater esse livro, né, no sprint junto com o pessoal. E por último, eu li também o livro, que é a nossa leitura do mês de fevereiro do Clube da Abril. No mês de fevereiro, a gente leu A Estranha Sally Diamond. E no momento que eu estou gravando o vídeo, a gente ainda não teve o debate. E assim, eu tô bem ansiosa, tá, pro debate desse livro. Acho que esse livro, ele divide bastante opiniões. Lá no clube eu já senti isso. Só no bate-papo, na conversa, né, eu já vi que dividiu bastante opiniões sobre as pessoas mesmo que falam. Várias pessoas não gostaram do final. Então, pra mim, esse livro, ele tava muito no alto, muito no alto. Aí ele cai um pouco o ritmo quando acaba a parte 2 pra parte 3, tá? Pra mim caiu um pouco o ritmo. E chega no final, eu sinto que ele corre de novo. E ele deixa um pouco mal explicado algumas coisas ali no final. Então acho que isso foi o que mais me incomodou nesse livro. Se eu falar a vocês o que eu não gostei do final, acaba sendo spoiler. Mas eu acredito que o que eu não gostei do final não é o que todo mundo não gosta. São outras situações que pra mim beira a um furo, tá? E algumas imposições que a autora faz aqui dentro em relação à genética, eu não gostei tanto assim. No final da parte 1 tem uma revelação, vamos dizer assim, que eu gostei muito, tá? Eu gostei muito, ele super me ganhou ali no final da parte 1. E eu acho que foi justamente isso, como eu tava muito envolvida com a história, quando o ritmo caiu um pouco no final da parte 2, eu acabei murchando um pouco, sabe? Mas mesmo assim foi um livro que eu dei uma nota boa. E pra quem não conhece a história desse livro, aqui vamos acompanhar a Sally, que é uma mulher de 42 anos, que ao perder o pai, ela simplesmente leva o pai para o sótão e coloca ele no incinerador de lixo, né, da casa, e queima o corpo do pai. E lógico que isso vai dar muito errado, vai envolver a polícia, vai envolver esses moradores dessa pequena cidade, e a gente vai descobrindo muita coisa sobre essa personagem. Eu acho que esse livro, ele é justamente assim, ele faz muito jus ao nome, porque ele é um livro sobre a estranha Sally Diamond. A gente vai descobrindo mesmo o porquê que ela é tão estranha, o porquê
que ela é tão diferente e vai vendo toda a sua evolução. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura ou a sua pior leitura do mês de fevereiro, que eu vou amar saber. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.